Olá pessoal, meu nome é André Hedlund, caso vocês já tenham se esquecido ou sei lá se vocês me conhecem, e eu sou o host desse videocast chamado O Fator Coruja, que é baseado num livro meu que está por aí, acho que está aqui em cima, desse lado, O Fator Coruja. Temos aqui a nossa Atena também, nossa mascote, e esse canal vai tentar aliar filosofia à educação e ciência. Eu sou autor, formador docente, sou escritor de materiais didáticos, enfim, faço o que for necessário para tentar melhorar a educação. E hoje eu estou aqui para iniciar a segunda temporada desse videocast. Então, se você não conhece ainda, tem 16 episódios aí para você assistir, para entender um pouquinho mais do meu trabalho. E hoje, especificamente, eu quero começar uma temporada com uma coisa que eu sempre quis fazer. Inclusive, eu estava conversando com um colega, um irmão de outra mãe, como a gente brinca, o Rodolfo Matiello, que talvez a gente devesse fazer isso também lá no nosso podcast em inglês, o Chá Pedagógico. Como eu já tenho um podcast que eu entrevisto pessoas, aí eu tenho esse com o Rodolfo Matiello, que a gente debate coisas da educação. Esse aqui eu falo sozinho normalmente. Que tal começar a temporada 2 com o famoso React, né? Ou seja, eu vou reagir a alguns vídeos que o pessoal tem comentado nas redes sociais e vou tentar explicar por que essas pessoas estão cometendo erros gravíssimos ou por que elas estão certas, de acordo com a ciência, a filosofia, a educação, minha opinião própria muitas vezes. Por isso que eu espero que esse novo momento do Fator Coruja seja interessante para você. E é por isso que eu vou começar aqui com um vídeo que viralizou, polêmico, tem muita gente que concorda, tem muita gente que discorda. Já vou dizer para vocês, logo de início eu discordo. É o vídeo do humorista carioca falando sobre material didático, falando sobre a intervenção da família nos andamentos ali da escola, do que está acontecendo em sala de aula, e falando, é óbvio, como ele já disse em algumas outras ocasiões, sobre doutrinação ideológica dentro das escolas, aquela ideia de escola sem partido e coisa do tipo, né? Vou dizer para vocês porque que isso é problemático, mas primeiro vamos ouvir essa conversa aqui do Carioca, né? O Carioca, pessoal, foi convidado para conversar aqui no Conversa Paralela, que é um podcast também do Brasil Paralelo, que extremamente controverso. Quem sabe um dia eu gravo um episódio falando por quê, mas quem me acompanha já deve saber. E ele está aqui falando sobre um professor de história. Então, como é que começou, né, a história aqui? Os entrevistadores falaram que teve um professor de história que era vice do Freixo, do PSOL, alguma coisa assim no Rio de Janeiro, e aí veio essa ideia de doutrinação, porque, né, naturalmente, as pessoas acham que professor de história sempre vai doutrinar os alunos, e aí a gente pode até discutir o que é doutrinação, quem é que está fazendo doutrinação, com qual intensidade, com qual frequência, de onde, enfim. Mas olha só o que ele vai dizer aqui. Então, vamos lá, Carioca. Assim, isso é uma coisa que eu e minha esposa, a gente é muito, dedica o nosso tempo hoje muito para o material escolar dos nossos filhos. Tem livros que eu não autorizo a escola, isso aqui não vai, tá? Amor. Não, você pode falar, não, eu estou pagando. Ai, ai, ai. Olha, gente, eu tenho bastante experiência com pessoas que acreditam nisso, que se comportam dessa maneira. Eu já falei com muitas famílias, muitos pais, e aí inclusive alunos, né? Alunos adolescentes, até crianças que jogam essa eu estou pagando, eu decido. Eu acho isso muito complicado, muito feio, desrespeitoso, inclusive, você jogar na cara de alguém que está pagando por um serviço que, na verdade, a pessoa está entregando bem, só que você não tem condições de avaliar, porque você não sabe de nada, você não estudou educação, não estudou pedagogia, não estudou metodologia de ensino de inglês, por exemplo. Então, chegar para um profissional e falar assim, olha, você tem que mudar isso aí porque eu estou pagando, você tirou de onde essa ideia? Eu não vou falar palavrão aqui, tirou simplesmente, né, de um lugar obscuro.
Ou será que você, talvez, que chegou, né, nesse ponto de ameaçar professores com, né, essa afirmação que é bem tosca, eu diria, será que não é você que está sendo doutrinado por alguém? Será que você não está acreditando em coisas que não fazem sentido? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, é óbvio que enquanto funcionário, enquanto alguém que trabalha por uma empresa, eu preciso entregar um serviço de qualidade. Se eu trabalho com um produto, eu tenho que entregar um produto de qualidade. E é óbvio que, enquanto cliente, eu devo exigir serviços de qualidade, produtos de qualidade, e isso tem tudo a ver com essa ideia. Estou pagando. Só que é diferente você receber um produto danificado que veio da, sei lá, da Amazon, do Mercado Livre, e reclamar, que está dentro do seu direito, e receber um serviço educacional, nesse caso, que você não faz ideia de como funciona, seja sincero, né? Porque você não estudou isso, e dizer que está errado. É bem diferente. É diferente você, sei lá, é como se você fosse começar a academia, aí você contrata um personal trainer, e depois de algum tempo você acha que não está dando resultado e você fala assim, ó, eu estou pagando, eu quero que você mude isso e isso. Aí o personal trainer, ele tem expertise, ele tem know-how, ele vai te dizer, peraí, o que você está dizendo não faz sentido. A gente pode até mudar isso aqui, tudo bem, porque aí vai da sua preferência, mas a gente tem que trabalhar esses grupos musculares e você também tem que fazer outras coisas, como dieta e coisas que estão relacionadas, para você chegar nesse resultado que você quer. Não é mágico, não as pessoas não têm muita compreensão disso, então é muito complicado. Mas vamos continuar assistindo aqui, que eu já vou falar qual que é a pior coisa, a pior parte dessas afirmações aqui do Carioca. Vamos lá. Isso não vai. E meu filho se levanta e se retira da sala quando começa a aula. Nossa, que coisa boa. Olha só. Aí a diretora da escola vem me peitar, você está fazendo uma coisa muito grave para o seu filho. Eu falei, eu estou ensinando o que você não sabe ensinar. Aí ela falou o quê? Coragem. Então, gente, de novo, o que o Carioca está dizendo para mim é um absurdo. É, infelizmente, algo que virou lugar comum, que está sendo propagado em vários contextos de educação aqui no Brasil, no mundo até, mas no Brasil de maneira até mais intensa, talvez, porque levantar e sair da aula, desrespeitar o professor, a gente tem visto, nos últimos anos, uma queda, assim, drástica na qualidade do ensino. Na verdade, há controvérsias, né? Então, a gente pode falar que alguns indicadores mostram que, de fato, existe um incremento, então a qualidade do ensino está melhorando, mas a gente vai olhar para alguns índices, o ensino está, de fato, caindo. As pessoas vão atribuir isso à tal doutrinação e elas vão, portanto, empoderar os seus filhos, né? Vão dizer, vocês fazem o que vocês quiserem, vocês não têm que prestar atenção, não têm que nem ir para a escola, se o professor trabalhar com isso, com aquilo. E aí a gente está minando a autoridade dos professores em sala de aula, que, de novo, é um absurdo. Porque a gente tem visto, aí sim, temos visto uma queda na qualidade da saúde mental, tanto das crianças quanto dos professores. Das crianças e dos adolescentes, mais especificamente, tem relação com o uso de tela, o uso de celular, o vício nas telas, para ser bem transparente e direto, né? No caso dos professores, tem mais a ver com um ambiente tóxico que foi criado por conta dessa dinâmica que eu quero chamar de clientelista, né? Que o professor ele tem que respeitar, ele tem que simplesmente acatar, acho que essa é a palavra, com qualquer coisa que venha dos pais, porque os pais estão pagando, afinal de contas, eles são ótimos clientes. E muitas escolas de elite, têm mensalidades muito altas, elas precisam manter esse fluxo, vamos dizer assim, essa renda que elas geram, com esses números. Então, elas precisam de retenção, precisam de captação.
E aí criou-se essa coisa meio louca de que a gente vai ceder a qualquer coisa que o cliente quiser. E aí você vai criando uma situação muito difícil, como eu disse, uma atmosfera muito tóxica mesmo dentro da escola, que o professor e a professora vão perdendo voz. Muitas vezes eles não têm apoio da coordenação e da direção, porque essas coisas vêm até de cima, né? Elas vêm da direção, dos mantenedores, dos fundadores da escola que querem que essa escola seja referência, que querem manter o número mais alto possível de alunos e alunas matriculados, enfim. E aí, lá na ponta, que é a decisão do professor e da professora em sala de aula, de chamar atenção, de corrigir o aluno, de questionar, isso vai ser influenciado, né? Porque cria-se medo. As pessoas têm medo, os professores têm medo de reagir contra certas coisas, né, que estão acontecendo. Ainda mais quando a gente sabe que esse aluno que levanta-se, né, da sala e vai embora, e não poderia, não deveria, a primeira coisa que ele vai fazer é reclamar para seus pais, para alguém da direção, e é muito provável, eu falo isso assim, com o coração triste, é muito provável que isso vai cair no colo dos professores de novo. Eles vão ter que resolver, ou seja, vão chamar a atenção do professor e, tenta dar uma minimizada nisso aqui. É difícil, gente. Eu fico muito... Eu não sei qual que é a palavra. Eu fico frustrado, eu fico triste assistindo muitas pessoas aplaudindo, né, o carioca com esse pensamento que ele tem, que é um pensamento muito conservador, mas aí, se você assistir todo o podcast, em vários momentos ele vai falar do cancelamento de humoristas, né, que os humoristas hoje não podem falar nada, eles não podem fazer piada com alguns grupos historicamente vulneráveis, isso é um absurdo, mas ele está querendo censurar o material didático, porque o material didático supostamente está doutrinando as crianças na sala de aula, né? E aí tem vários memes que me vêm aqui à cabeça. A gente não consegue nem fazer com que os alunos façam a lição de casa, imagina doutrinar, que é muito mais complicado, né? Seduzir essas crianças e adolescentes para o lado negro da força. Então, não é bem assim que funciona. Tá? Vamos assistir mais um trechinho, aí eu já faço uma revisão aqui, porque ele vai dizer uma coisa muito importante agora. Olha lá. Nossa, ele tá afiado, né? Ele tá, não. Você não sabe, eu sei ensinar coragem, que o mundo precisa de coragem, e ele já tem. Aí me liga uma mãe, nossa, que incrível que você está fazendo nessa aula, por causa desse livro. Aí eu falei, faça o mesmo pelo seu filho, então, veja bem. Eu falei, o seu obrigado para mim não quer dizer muita coisa, não. Se você vai ser a segunda pessoa, e aí vira 4, viram uns juros compostos, né? Aí muda o livrinho doutrinador. Não lá. quer fazer a parte... Aí muda o livrinho doutrinador ali, né? E aí tem várias contradições, né, nessa conversa, porque, de novo, ele quer tirar um livro que ele acha que é doutrinador, porque, na verdade, vai contra a ideologia dele, né? Então, cadê a liberdade de expressão que ele tanto defende? Vai contra o que eu acredito, então é doutrinador. É uma limitação muito grande de pensamento, né? Você pensar assim. É óbvio que eu não acho que tudo tem que ser livre para as crianças, dependendo da idade, né? Existem materiais que vão trabalhar com coisas que talvez não façam sentido. Só que as pessoas que desenham materiais didáticos, eu já fiz isso, as pessoas que escrevem materiais didáticos, assim, o processo é longo, tem muitas pessoas especializadas trabalhando com isso, e a gente se baseia em currículos nacionais, internacionais, em autores renomados, é aí que vem talvez a questão deles, eles vão falar, é o Paulo Freire doutrinador, né? Que é eu já devo ter falado aqui no canal, né, gente? Paulo Freire é um dos maiores educadores, um dos mais renomados educadores do mundo, estudado em vários centros, em várias instituições de educação no mundo inteiro, referência em tudo que você possa imaginar sobre educação. E aí, ele não acredita nisso, ele acha que isso não faz sentido, que isso é errado, ele acha que o fracasso da educação
brasileira tem a ver com essa tal ideologia Paulo Freire, que não tem nada a ver. E aí, muitas vezes é isso que vai levá-lo a acreditar que esses livros estão carregados de ideologias que são nocivas, né, para o meu filho e para minha filha, que eles vão crescer e vão virar esquerdistas, marxistas, comunistas, sei lá o que, gaysistas, abortistas, enfim. Aí a questão é, eu quero preparar o meu filho para o mundo, né? Ele tem que ter coragem para o mundo, porque é uma coisa que a escola não ensina. Eu discordo disso também. E tem aí que está talvez a maior contradição. O filho e a filha não são necessariamente, não deveriam ser, uma extensão da família no sentido de valores e ideologias, porque a gente precisa, enquanto educadores, preparar essa criançada para o mundo, tá? O mundo é plural. O mundo, ele precisa de pessoas que têm condições de debater, de discutir, de criar consenso, de divergir, enfim, de transformação, né? Então, negligenciar ou excluir uma parte do currículo porque não vai de acordo com os meus valores é complicado, porque a gente não sabe que valores são esses que você tem. E se a gente abre essa brecha para o carioca e o seu filho, aí tem vários pais e mães, como ele falou muito bem, um efeito cascata, que vão chegar na escola e vão querer o mesmo. E aí eles têm valores muitas vezes diferentes, aí fica impossível a gente ensinar, porque aí a gente tem que passar por uma censura prévia. Peraí, todas as famílias vão analisar esse livro aqui. Isso aqui não pode ensinar, isso aqui não pode ensinar, isso aqui não pode ensinar. Sabe onde isso acontece? Só para dar assim, não sei se isso vai chocar ou não, mas tem países que têm regimes mais pendendo para o lado totalitário, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo aqui, porque eu conheço bem a indústria. A Arábia Saudita. Saudita, tá? Tem várias questões complicadas em relação ao direito das mulheres, direitos humanos, a liberdade de expressão, enfim. E no mercado, na indústria de editoras de livros de inglês, por exemplo, muitas questões que são completamente naturais não podem ser abordadas de maneira clara e direta nesses livros, porque o mercado da Arábia Saudita não vai comprar. A gente tem questão assim de álbuns, né, de cantoras famosas. Aí você tem lá um álbum da Shakira, não sei, para dar um exemplo, ou da Taylor Swift, né, que chega na Arábia Saudita e ela está usando uma roupa, um top sem mangas, algo sem manga, por exemplo. O que eles vão fazer um Photoshop, vão colocar mangas lá na capa do álbum da Taylor Swift, por exemplo. Então, você não pode ter uma família representada num livro didático de inglês, você não pode ter uma família homoafetiva. É raro você ver exemplos de pessoas com algum tipo de deficiência física ou intelectual representadas nesses livros didáticos que chegam nesse país, porque eles têm uma relação extremamente conservadora com isso, e não querem ver, e querem esconder, e querem controlar. Então, o que o Carioca está dizendo me remete muito a isso, né? Essa censura, porque assim, não pode censurar o humorista. Ah, mas é porque o humorista tem uma faixa etária, né, que vai assistir, não sei o quê. Gente, o que mais acontece hoje não vamos censurar o livro didático porque está criando essa ideologia, doutrinando os nossos filhos, mas aí o seu filho ele tem acesso total, ilimitado, irrestrito ao celular, que ele pode acessar o que ele quiser, assistir o que ele quiser. De novo, é uma contradição muito grande. O que está acontecendo as pessoas com esse pensamento, com essas ideias, elas estão, mais do que tudo, criando condições muito difíceis para trabalhar dentro da escola, enquanto professor, porque você está sendo desautorizado toda vez. Olha, a gente vai aprender isso porque isso faz parte do curso. Eu não quero porque o meu pai acha que está errado. Pô, não é assim, gente. Tem que ter respeito pela autoridade dos professores. Tem muito professor
que, enfim, faz coisas que não deveria fazer, como qualquer profissional, é óbvio que tem. Mas a maioria dos professores, eu falo isso por experiência, a maioria quer simplesmente ajudar, fazer com que os seus alunos, seus estudantes aprendam, fazer com que eles estejam mais bem preparados para o mundo que eles vão enfrentar, porque a gente precisa abrir a visão, abrir os horizontes, ou expandir os horizontes dessa criançada. Isso também me lembra, já faz o quê? Alguns anos aí, que uma professora ia ensinar na Flórida, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, ela ia ensinar uma turma de alunos ali, não lembro exatamente a idade, mas eram ou crianças ou pré-adolescentes, se eu não me engano, arte, renascentista. Aí ela coloca, numa das aulas, a estátua, que é talvez a estátua mais celebrada no mundo, uma das, do nosso querido Michelangelo, o Davi. Né? E o Davi é uma estátua imponente. Quem foi para Florença e teve a oportunidade de ver, é algo assim magnífico, faz parte da nossa história cultural e artística. E aí o que acontece? O Davi está pelado, gente. Sim, né? Ele está ali, peladão. E aí o que acontece? Quando a família, algumas famílias, não lembro se foi uma que começou, assim como Carioca, né, e de repente contagiou todo mundo, algumas famílias que tinham vamos dizer assim, um conservadorismo religioso muito presente, né, acharam um absurdo. Falaram, inclusive, saiu em alguns jornais aí que eles estavam ensinando pornografia para as crianças porque tinha lá a estátua do Michelangelo pelada. É muito difícil, eu acho isso assim de um absurdo. É uma loucura você associar uma estátua que é o ápice, né, da criatividade e da competência humana, que foi esculpida há praticamente meio milênio, né? E usar isso para referenciar, fazer alguma alusão à pornografia, assim como a educação sexual, que deveria existir, tem que existir, é necessária, porque essas crianças muitas vezes estão sofrendo abuso sexual, não sabem, precisam então de instrução. Aí as pessoas eles falam que é uma exposição precoce à sexualidade ou à sexualização das crianças precocemente. É um absurdo, gente. Professores, escolas têm esse dever, as famílias também têm. Esse conflito sempre vai existir entre famílias, pais e escola, em relação a valores e em relação aos conteúdos que são ensinados. Só que a gente precisa lembrar que pais, mães, vocês têm que tomar muito cuidado, porque vocês muitas vezes não sabem do que vocês estão falando, porque vocês não estudaram educação, pedagogia, vocês não sabem quais são as melhores práticas no Brasil e no mundo. Então, cuidado para não entrar na sala de aula com demandas que não fazem nenhum sentido, são surreais, né? E aí, só para a gente terminar esse trecho aqui, olha só o que ele fala. Parte de vocês, eu faço a minha. Eu e minha esposa também, ela é muito... Ela também... Estamos há 17 anos juntos, então partimos do mesmo conceito e preceito. Sim, perfeito. De rezar dentro de casa, de conversar com os nossos filhos, de tê-los como amigos, parceiros. Vamos falar... Então a gente termina aqui, porque assim, tudo bem, o seu credo, o que você acredita, é protegido, né, pela Constituição. O Brasil é um país laico, a gente tem liberdade de religião, de credo, a gente pode acreditar no que a gente quiser, né? O carioca, especificamente, é cristão, então o que ele está dizendo, assim, para tentar deixar de maneira clara, o mais claro possível, é que eu sou cristão, tem coisas que vão contra a minha compreensão do que é ser cristão, do que é essa religião. Portanto, essas coisas são doutrinadoras e eu tenho que tirá-las do currículo do meu filho, né? Não
tô nem aí se na aula do meu filho, na turma do meu filho, tem uma pessoa que é muçulmana, que também é direito. Eu posso ser muçulmano se eu quiser no Brasil, eu posso ser judeu, eu posso ser o que for, porque isso é protegido pela Constituição. Só que se vai contra o meu credo, se vai contra o que eu acredito, aí não serve porque é doutrinação. Isso é hipocrisia, gente. E eu acho que nós somos hipócritas, né? Nós, seres humanos, somos bastante, muitas vezes, hipócritas porque nós somos enviesados, a gente tem vieses cognitivos. Então, muitas vezes o que a gente acredita e o que a gente fala, a gente não age, a gente não faz, por várias questões. Né? Mas aí é o nosso dever tentar corrigir e melhorar isso, né? Então, eu acho que quem está precisando de uma aula é o carioca. Tem muitas escolas que eu visito que são escolas confessionais, né? Que são escolas que têm mantenedores, que ou vão priorizar a religião cristã católica, né? A denominação católica, ou evangélica, presbiteriana, batista e tudo mais. Eu já fui várias vezes para essas escolas. Essas escolas têm graus diferentes, né, de como elas exploram a questão da religiosidade, mas, para minha surpresa, muitas são extremamente abertas a pessoas que não têm essa religião, pessoas que, sei lá, meu filho, eu sou ateu, o meu filho é ateu, não acredita em nada, a gente está aberto, aí chega o muçulmano, tudo bem. Não, essas pessoas, essas escolas, elas não forçam a religião delas nessas crianças. Agora, eu também já fui para as escolas, né? E deixa eu voltar, porque o vídeo acabou, vamos voltar aqui para mim. Eu também já fui para as escolas que forçam a sua religião. Algumas fazem de maneira sutil, que talvez, né, não pode até ser compreendido de outra forma, mas eles têm uma aula de religião obrigatória, que só vai falar sobre a religião cristã. Outras vão... E tudo bem, faz sentido até, né? Então, eles vão ter vários momentos de oração também, e vão obrigar todos os alunos a fazer oração, mesmo aqueles que não se sentem confortáveis, porque não são daquela religião. Então, existe isso. Isso, se a gente levar ao extremo, escalar, isso é doutrinação. Isso sim é doutrinação. Isso é doutrinação religiosa. É a doutrinação mais doutrinação que existe há milênios. Né? Então, se a Constituição do país defende essa laicidade, eu posso escolher a religião que eu quero ter, mas a escola e os pais falam, tá, mas tem que ser essa porque eu sou assim. A única recomendação que eu tenho para vocês é procure uma escola, então, que já tem esse perfil. Essa escola que vai entregar isso para você do jeito que você quer, procure uma escola que tem esse perfil, matricule seu filho lá. E mesmo assim, a escola que tem esse perfil vai trazer conteúdos, valores que muitas vezes serão diferentes do seu, porque a sua compreensão particular sobre o que é ser cristão ou não é sua, é diferente daquele outro cristão que está ali. Então é muito complicado isso, gente. Agora, tentar interferir, fazer uma intervenção sem nenhum respaldo na literatura, sem nenhum estudo, para falar assim para a escola, você tem que seguir essa linha aqui porque eu quero, porque é isso que vai fazer bem para o meu filho, aí, gente, é complicado. A gente tem que pensar, e eu termino aqui com essa reflexão, que o professor é um profissional estudado, preparado, especialista, expert na sua profissão, na sua indústria. E assim como um engenheiro, assim como um mecânico, como um médico, como qualquer profissional que tem que passar por um período de qualificação, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de chegar para esse profissional e dizer que você está fazendo seu trabalho errado. Né? Você está usando os materiais e os recursos errados para fazer o seu trabalho, porque isso é muito arrogante. Né? O que você pode, no máximo, fazer é questionar de maneira diplomática, de maneira... não sei qual que seria a palavra que eu estou procurando aqui,
democrática, né, para a gente usar essa palavra, mas aí você vai e escuta, né, e aí você tem que estar aberto também, né, porque quem é doutrinado não tem abertura para outras coisas. Quem é doutrinado, quem segue um dogma, não pode mudar de opinião muitas vezes, porque é desse jeito, sempre foi, vem de uma instância maior, de um livro sagrado, de uma autoridade, um guru que sabe tudo. Então aí complica, porque essa criançada, esses adolescentes vão para um mundo, tem pessoas diferentes, tem pessoas que têm crenças diferentes, tem pessoas que têm valores completamente diferentes, e essas pessoas precisam dialogar. Inclusive, eu acho que, aí eu termino por aqui, o mundo precisa mais dessas pessoas que conseguem dialogar, negociar, achar consenso, para a gente resolver essas grandes questões do mundo, né? E evitar esses conflitos que estão acontecendo por uma visão X ou Y. A gente precisa disso, né? Então, cuidado, gente. Não caiam nessa historinha aqui do carioca de querer entrar na sala de aula, bater o pé, não vai usar esse livro porque eu acho que é assim, e depois ficar bravo quando a sociedade rebate e fala, você não vai fazer piada sobre isso porque eu acho que vai ser assim e pronto, né? Você pode fazer uma intervenção na escola e tirar porque não sei o quê, seu filho não pode ser exposto a isso, então aceita a crítica da sociedade e fala, você não pode mais fazer esse tipo de piada porque você está fazendo muita gente sofrer, muita gente vulnerável, e você está empoderando essa narrativa que muitas vezes machuca, mata essas pessoas que já estão vulneráveis. Então, e aí? Como é que fica? Né? É isso. Esse é o primeiro react aqui do meu canal. Fator Coruja, Filosofia, Educação e Ciência. Vamos respeitar os professores, né, gente? Vamos parar de tentar ficar mudando toda hora as coisas e criar esse ambiente impossível de trabalho. Já está difícil trabalhar com essas crianças de hoje em dia, que estão viciadas, que não suportam alguns minutinhos de tédio que é necessário para aprender. Já tem que entregar um negócio que tem autoentretenimento, né, agregado, e ainda tem que lidar com famílias que não entendem de nada e querem falar que esse currículo aqui não é bom. Vai lá estudar pedagogia, vai estudar educação, seja exposto a isso, aí você vai, escreve alguma coisa, publica um livro, publica um artigo, vira palestrante, vira ativista contra isso, gente, porque senão a gente vai criando esse ambiente tóxico, ninguém vai conseguir trabalhar. Quem sofre são os seus filhos. Quem sofre é a educação brasileira. Beijos e abraços. É isso, Fator Coruja. Não se esqueçam, se vocês gostam do que eu estou postando aqui, inscrevam-se no canal. Coloca aí o sininho para tocar sempre que tiver vídeo novo. Fiquei um tempão sem fazer vídeo porque eu estava trabalhando em outros projetos. O podcast de inglês Learning Cosmos. Também tem o Chá Pedagógico no canal da Dizal com Rodolfo Machello. Mas agora que tem um período, né, de férias, vamos dizer assim, eu vou gravar mais reacts e espero que seja interessante. Se não for também, deixem aí os seus comentários. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.